Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá gravar mais uma aula da semana, né? Hoje falaremos sobre atividades terciárias e o mundo do trabalho. Bem, terceiro setor. As atividades terciárias, comércio e serviços, compreendem o setor da economia que oferta a comercialização de produtos e serviços essenciais ao funcionamento da sociedade globalizada, como comércio, escolas, transportes, hospitais, bancos, entre outros. O terceiro setor concentra no Brasil e nas principais potências econômicas mundiais da população economicamente ativa, a pé, porque é nele que circulam todos os bens produzidos no setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo, e no setor secundário, que seria a indústria. Os serviços. Inclui uma enorme diversidade de atividades econômicas terciárias que relacionam-se com outros setores da economia. Os serviços se caracterizam pelo fluxo contínuo da prestação e também pela variedade técnica da qualidade de serviços prestados. Uma parcela grande de mão de obra é absorvida na atividade, que pode atender de forma intermediária ou final, de forma privada ou pública. Segundo a Organização Mundial do Comércio, OMC, os setores de serviços podem ser classificados em 12 serviços de empresas, comunicação, construção relacionada à engenharia, distribuição, educacionais, meio ambiente, financeiros, saúde, sociais, turismo, lazer, cultura, esporte, na mesma classificação de transporte e outros não incluídos anteriormente. Comércios. Em um ritmo rápido, a troca de bens materiais intensificou-se na economia globalizada, agrupado em transfronteiriços, consumo no exterior, presença comercial e movimento de pessoas. Na metade do século XX, ocorreu uma modernização para atender à grande demanda da sociedade do consumo. Houve, em relação aos setores primários e secundários, um aumento dos postos de trabalho, mas não o suficiente para diminuir a grande proporção de trabalhadores no setor informal. O comércio internacional tem sido um dos principais articuladores da globalização e da interdependência entre outros países. Atualmente, a recessão econômica, a automatização e a terceirização contribuíram para a alta taxa de desemprego na atividade comercial do Brasil e no mundo. O agravamento da crise econômica atingiu em primeira mão o terceiro setor, provocando um efeito dominó sentido em todos os setores da economia, embora ainda em andamento, tal situação já traz impactos imediatos, retração e instabilidade no cenário mundial. Ações de políticas públicas de empresas privadas e principalmente da iniciativa popular são vistas em todos os países, acarretando mesmo que de forma paliativa, os grupos mais fragilizados da sociedade mundial. Divisão Internacional do Trabalho. É importante falar também, né, sobre a nossa DIT aí, pessoal. Vamos lá. A DIT trata da relação das atividades econômicas entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. A consequência dessa divisão é que ela acentua as desigualdades existentes entre os países pobres e países ricos. A divisão internacional e territorial do trabalho foi decisiva na organização do espaço geográfico mundial. Tal divisão configurou-se como um suporte para o sistema de subdivisão do espaço mundial, tanto de natureza política quanto socioeconômica, evidenciando a dependência das nações subdesenvolvidas em relação às potências econômicas.
Bem, aqui é um esquema, né, onde ocorre esse sistema da DIT, né, entre os países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, né, que estão se tornando industrializados, graças ao investimento desses países envolvidos, que de certa forma levam alta tecnologia, investimentos de capitais, né, onde podemos citar empréstimos e até mesmo levando tecnologia, né, e os países subdesenvolvidos, né, que entram com os produtos primários, né, geralmente até além da mão de obra barata, podemos citar também a matéria-prima, né? É, lá se faz os produtos, né? Onde de certa forma se industrializam, né? Transformam e produzem o produto final, né? E de certa forma depositam boa parte dos lucros, né? A países desenvolvidos, que são os principais investidores aí para a industrialização nesses países. A atual Divisão Internacional do Trabalho definiu uma organização do espaço econômico mundial na qual observa-se uma grande desarmonia entre as nações, principalmente no comércio internacional, gerando uma relação desequilibrada entre os países produtores e exportadores. Há países que são exportadores de matéria-prima e de mão de obra barata, caracterizados por uma indústria tardia, né? Ou seja, a industrialização ocorreu basicamente, em sua maioria, no século XIX, meados do século XX, né? Até o final do século XX, né? Em alguns países. E há países de economia mais forte, industrializados, cujas crises econômicas ocorrem de maneira esporádica. Falamos um pouquinho sobre a evolução da DIT, né? Os países de economia frágil necessitam receber investimentos de países mais ricos. Então, para atrair esse desenvolvimento e melhorar suas economias fragilizadas, oferece-se amplas isenções de impostos, leis ambientais frágeis, entre outras facilidades, o que de certa forma atrai esses investimentos aí dos países mais desenvolvidos. Ao longo do tempo, diferentes combinações de atividades produtivas entre os países implicaram em diversas formas de divisão internacional do trabalho. A DIT expressa, portanto, essas diferentes fases da evolução histórica do capitalismo, começando pela relação entre metrópoles e colônias e chegando às relações em que países desenvolvidos se agregam a países subdesenvolvidos ou não industrializados. A primeira divisão internacional do trabalho, né, ocorreu com a consolidação do sistema capitalista no século XVIII. Ocorreu uma intensa transformação no processo produtivo, né, foi a primeira revolução industrial. Né? Nesse período, a divisão internacional do trabalho sofre modificações causadas pelo surgimento de um novo modelo de produção, no qual as fábricas tomam o lugar da produção artesanal. Essa nova fase irá se estender da primeira revolução industrial até a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, até 1945. A Segunda Divisão Internacional do Trabalho, né, a partir do início do século XX, né, a Inglaterra passou a restringir sinais de fragilidade nas suas condições de potência hegemônica, agravado por duas guerras mundiais e também pela crise de 1929. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos assumem então a posição da nação hegemônica. Essa nova fase de desenvolvimento do capitalismo ficou conhecido como capitalismo financeiro e causou novas modificações na divisão internacional do trabalho, né? Como por exemplo veio o Fordismo, né? A criação daquelas esteiras de produção. A terceira divisão internacional do trabalho, né? Superada a destruição provocada pela Segunda Guerra Mundial, a economia mundial voltou a crescer num ritmo mais acelerado que antes até.
As empresas dos países industrializados assumiram proporções gigantescas, tornaram-se grandes conglomerados e se expandiram cada vez mais pelo mundo, né? Encarregando-se de globalizar não apenas a produção, mas também o consumo, né? Onde veio as revoluções tecnológicas, né? Podemos citar principalmente a grande evolução dos meios de transporte, né? Para facilitar a implantação em outros países, né? E também os meios de comunicação, que foram os principais fundamentos para que ocorresse essa nova divisão internacional do trabalho, essa terceira. Bem, pessoal, um abraço aí, até a próxima, viu?